Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Não joga mais comigo. A frase seca, carregada de tensão e desilusão, foi disparada por Abel Ferreira logo após o término do confronto entre Palmeiras e Ceará, realizado ontem. Em meio à coletiva de imprensa, o treinador português surpreendeu a todos com sua contundente declaração, que imediatamente incendiou os bastidores do clube. Sem citar nomes, Abel deixou claro que a paciência se esgotou com um jogador específico, e o clima nos vestiários mudou drasticamente após o apito final. A partida em si já havia deixado um gosto amargo. O empate contra o Ceará, adversário tecnicamente inferior e em situação delicada na tabela, soou como derrota para o elenco e a comissão técnica. Porém, foi no pós-jogo que o verdadeiro terremoto aconteceu. Com os olhos carregados de frustração, Abel não mediu palavras. O silêncio constrangedor que se seguiu à sua frase foi mais eloquente do que qualquer explicação. Jogadores, jornalistas e até dirigentes presentes na sala de imprensa trocaram olhares em busca de respostas. Quem teria sido o alvo da fúria do comandante? As especulações tomaram conta das redes sociais ainda durante a noite. Um erro crucial durante a partida? Um ato de indisciplina fora dos gramados? Ou talvez um episódio dentro do vestiário que transbordou os limites da tolerância? Abel Ferreira é conhecido por proteger seus jogadores publicamente, mesmo nos momentos de crise. Por isso, a ruptura explícita dessa vez pegou a todos de surpresa. O treinador sempre pregou a união do elenco e o espírito coletivo como pilares do sucesso do Palmeiras. A frase "não joga mais comigo" quebra esse discurso e expõe que algo muito sério aconteceu nos bastidores. No campo, o Palmeiras teve uma atuação apagada. Faltou intensidade, criatividade e comprometimento. O time parecia disperso, e as substituições de Abel foram recebidas com desconfiança pelas arquibancadas. Mas ninguém imaginava que, além da decepção com o resultado, havia uma crise interna fervendo. Logo após a coletiva, alguns jogadores passaram rapidamente pela zona mista, evitando entrevistas. A expressão no rosto de alguns atletas denunciava que sabiam exatamente a quem Abel se referia. Outros tentaram amenizar a situação, dizendo que o ambiente segue normal e que o foco continua sendo o próximo desafio. Mas era nítido que algo havia quebrado. Nos corredores do Allianz Parque, dirigentes do clube foram vistos em conversas reservadas com membros da comissão técnica. A repercussão da fala de Abel foi imediata e gerou desconforto entre os cartolas. Internamente, discute-se se o treinador irá manter a decisão ou se haverá uma tentativa de reconciliação. O elenco, que vinha mantendo uma estabilidade nas últimas semanas, agora se vê diante de uma turbulência inesperada. O jogador envolvido, embora ainda não tenha sido oficialmente revelado, corre sério risco de ser afastado ou até negociado, dependendo da evolução da situação. A torcida, como sempre, se dividiu. Alguns apoiam Abel incondicionalmente, alegando que ele conhece os bastidores como ninguém e só tomou essa postura porque algo muito grave ocorreu. Outros, no entanto, cobram mais transparência, exigindo que o treinador explique o motivo da sua decisão pública. Dentro do clube, o episódio abriu uma nova frente de debate. Até que ponto a autoridade do treinador deve ser exercida de maneira pública? Abel já havia protagonizado momentos de tensão antes, mas nada tão explícito quanto esse. A frase virou manchete, provocou indignação e levou à discussão sobre limites e liderança. A diretoria, por sua vez, tenta apagar o incêndio. Uma reunião de emergência está sendo organizada para esta semana, com o objetivo de alinhar discursos e acalmar os ânimos. A preocupação é que essa crise interna comprometa o desempenho do time nos próximos jogos. Enquanto isso, o vestiário respira insegurança. Cada jogador se pergunta se será o próximo alvo. A confiança, elemento essencial em qualquer elenco vencedor, foi abalada por uma frase que ainda ecoa nos bastidores do clube. Abel Ferreira, sempre intenso e apaixonado, talvez tenha cruzado uma linha invisível. Mas, para ele, a disciplina é inegociável.
E quando ela é violada, nem o talento parece ser suficiente para garantir um lugar no time. Os próximos dias serão decisivos para o futuro do elenco. A torcida espera uma resposta em campo, mas sabe que o verdadeiro jogo está acontecendo longe das câmeras. E o protagonista, dessa vez, não é um camisa 10, mas um treinador que decidiu traçar um limite. Resta saber se essa ruptura será passageira ou marcará o início de uma nova fase dentro do Palmeiras, uma fase onde não há espaço para quem desafia a autoridade de Abel Ferreira. Afinal, como ele mesmo disse com todas as letras, não joga mais comigo. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A declaração de Abel Ferreira causou um efeito dominó dentro do clube. O que parecia ser apenas mais uma coletiva após um resultado decepcionante, transformou-se em um terremoto emocional que sacudiu a estrutura do elenco. A frase ecoou nos corredores, nas redes sociais e dentro do vestiário, onde os jogadores agora pisam em ovos. A autoridade do treinador, já consolidada por títulos e conquistas, foi reafirmada com firmeza e, para alguns, com severidade. A postura de Abel divide opiniões, mas revela um padrão: ele não tolera deslizes que prejudiquem o grupo. Há quem diga que o estopim para sua fala tenha sido um episódio nos bastidores antes mesmo do jogo contra o Ceará, algo que se agravou após uma atuação apática dentro de campo. O treinador, conhecido por exigir comprometimento total, pode ter encarado o comportamento do atleta como traição ao projeto coletivo. Nos treinos fechados desta semana, a movimentação no gramado já demonstrou mudanças. Abel teria iniciado o processo de reorganização tática, testando novas formações e segundo apurações internas, deixando de fora o jogador em questão. O clima, embora mantido sob um véu de normalidade, está longe de ser sereno. A tensão é palpável até mesmo entre os funcionários do clube. Há especulações de que esse episódio pode gerar desdobramentos no mercado da bola. Clubes interessados já começam a monitorar a situação do atleta excluído, na expectativa de um possível desligamento. E o Palmeiras, que vinha projetando estabilidade para a temporada, pode acabar tendo que lidar com saídas não planejadas, tudo por conta de uma crise inesperada. Internamente, outros jogadores importantes do elenco foram procurados pela diretoria para dar sua versão dos fatos. A ideia é entender se houve um rompimento isolado ou se o clima entre treinador e elenco está mais desgastado do que aparenta. Até o momento, o discurso tem sido de apoio a Abel, mas há sinais de que nem todos digeriram bem a exposição pública da situação. A relação entre técnico e elenco sempre é marcada por uma linha tênue entre comando e confiança. Quando essa linha é rompida, o vestiário pode se dividir. Alguns atletas temem que a próxima cobrança pública recaia sobre eles, o que afeta diretamente o desempenho e a tranquilidade para atuar. O episódio mexeu com a estrutura emocional do time. A torcida organizada também já se posicionou. Parte dos líderes da arquibancada manifestou apoio irrestrito ao treinador, afirmando que quem veste a camisa do clube precisa respeitar hierarquia e dedicação. Outros, no entanto, sugerem que o caso poderia ter sido tratado internamente, evitando o desgaste midiático e os reflexos negativos no ambiente. Com o calendário apertado e jogos decisivos se aproximando, o time não pode se dar ao luxo de prolongar essa crise. Abel, ciente disso, tenta virar a página rapidamente, mas sabe que palavras têm peso. A declaração, mesmo que direcionada a um único jogador, afetou todo o coletivo. A reconstrução da confiança será lenta e exigirá diálogo. Enquanto isso, o nome do jogador excluído segue um mistério oficialmente. Mas a torcida, perspicaz e conectada, já aponta favoritos nas redes. A cada erro ou gesto captado pelas câmeras nos jogos anteriores, surgem novas teorias. E isso aumenta a pressão em cima de atletas que talvez nem estejam envolvidos no conflito diretamente. Abel Ferreira escolheu o confronto como forma de gestão. Para ele, o time deve ser blindado contra qualquer atitude que ameace a unidade do grupo. Mas ao escolher a exposição pública, também assumiu o risco de gerar ruídos. Agora,
O desafio será reequilibrar o elenco, manter o foco nos objetivos da temporada e provar, mais uma vez, que liderança se constrói com pulso firme, mas também com sensibilidade. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.